Oi, gente, como é bom estar aqui com vocês novamente para mais um episódio do nosso VeraCast. E hoje o foco total está voltado para um problema que acomete a visão de milhões de brasileiros, a catarata. Então, para entender melhor o que é, quais os procedimentos corretos que nós devemos seguir, eu conto aqui hoje com a presença do Dr. Marcelo Mussi, oftalmologista e coordenador do Centro de Catarata do Veracruz Oftalmologia. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Marcela, muito obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui junto com o Alexandre, representar o Veracruz e nosso centro oftalmológico. É sempre bom tê-los aqui com tantos esclarecimentos e informações importantes, né, doutor Alexandre Martini, que também é oftalmologista do Veracruz. Obrigada pela presença, viu? Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. À minha disposição. Acho que todo mundo já ouviu falar a palavra catarata, né? Às vezes a gente não sabe muito bem o que é, então esse é o momento para a gente aproveitar e explicar para as pessoas exatamente o que é a catarata, o que ela faz com os nossos olhos, com a nossa visão, doutor Marcelo. Com certeza. Marcelo, vou pedir licença para usar as mãos para poder explicar, porque talvez facilite um pouco. Ótimo. Dentro do nosso olho, a gente tem uma lente natural, que a gente vive a vida toda enxergando através dela, como se fosse uma lente de uma câmera fotográfica que dá um foco na nossa visão. Essa lente ela chama cristalino. E com os anos, esse cristalino ele vai ficando mais embaçado. É um processo natural do envelhecimento. Assim como a pele fica mais fina, o cabelo fica branco, a catarata ela chega para todo mundo, né? O cristalino ele vai sofrendo um processo de degeneração, ele envelhece e opacifica, como um vidro embaçado, um óculos riscado. Então, é um processo natural da vida que, ao longo do envelhecimento, geralmente, as pessoas tendem essa tendência à formação da catarata. Então, a nossa visão ela vai perdendo, com o passar do tempo, a nitidez, é isso? Com certeza. Chega uma hora que esse processo ele é tão acentuado que o paciente não consegue mais fazer atividades cotidianas. Olha, impacta muito, né, no dia a dia, na qualidade de vida também. A gente vai falar isso aqui ao longo do episódio hoje. Os dados impressionam, né? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia aponta que mais de 550 mil novos casos surgem no Brasil todo ano. No mundo, são quase 70 milhões de pessoas aí com o problema. A gente percebe, então, que os números da catarata vêm crescendo? Marcela, os números vêm crescendo, sem dúvida, mas é muito difícil dizer se as cataratas têm aumentado ou se o diagnóstico ficou melhor. Porque antigamente se tolerava dificuldades visuais maiores, a necessidade visual era menor. Hoje a demanda por visão, por atividades, por tela, é muito constante, é muito frequente. As pessoas envelhecem com mais qualidade de vida, envelhecem com mais disposição e mais atividade. Pode estar relacionado à expectativa de vida maior também da população. Com certeza, né? Isso está totalmente relacionado, mas não só pelo envelhecimento em si, que é um processo natural e que vai aumentar por si só o diagnóstico de catarata, mas as pessoas são mais exigentes com a visão. E o acesso à informação, o acesso ao sistema de saúde, graças a Deus, cada dia é melhor. Então, o diagnóstico também se tornou mais frequente. Então a gente pode entender que a catarata ela começa a aparecer principalmente lá depois dos 50, 60 anos de idade? Esse é o mais comum, né? Então tem diversos tipos de catarata. Existe, por exemplo, catarata congênita, infantil. Mas a catarata do dia a dia, essa senil, aparece por volta de 50, 60 anos de idade. Mas ela não é uma questão apenas de idade, a catarata. A catarata pode acontecer desde a primeira infância, desde o nascimento da pessoa, até a vida adulta, até o envelhecimento. É claro que com a idade a chance aumenta, o paciente depois dos 60, depois dos 70 anos, muito provavelmente já tem um pouquinho de catarata. Aquele paciente de 90 anos de idade que viveu a vida toda sem óculos, provavelmente ele não enxergava tão bem quanto você pensava que o seu avô enxergava, né? Então, tabagismo, obesidade, diabetes, são todos fatores de risco. O paciente pode ter uma catarata mais precoce. Por isso é super importante procurar o oftalmologista e fazer uma avaliação anual. E há relatos, então há casos de cataratas entre jovens e crianças também. Sim. Quais são essas situações? Pode ser congênita, então existe casos de alterações congênitas que a criança já nasce com uma opacificação do cristalino, né? Então ela precisa ser submetida à cirurgia nos primeiros meses de vida, né? São casos mais dramáticos. Ela pode ser secundária, pode ser, por exemplo, secundária a algum trauma ou alguma inflamação, ou até comorbidades, por exemplo, doenças reumatológicas e diabetes. Então, são vários fatores aí que podem, vamos dizer assim, ser o gatilho para o início de uma catarata? Sim, tem esses diversos fatores que o Alexandre comentou, né? Uso de algumas medicações, exposição solar,
pode ter algum envelhecimento mais precoce de radicais livres do cristalino. Então, tudo pode ir acontecendo ao longo da vida. E mesmo em quem não tem fator de risco nenhum, é um processo natural. Vai chegar para todo mundo. E há um aumento da incidência também entre os jovens hoje em dia? Olha, esse dado, eu não sei se está mais relacionado também com talvez o diagnóstico mais de melhor acesso. Porque não, além de talvez o que existe, talvez possibilidade de uso de medicações, acesso a medicações e substâncias ilícitas que talvez podem desencadear uma catarata mais precoce, tirando isso, não observo outros fatores que podem ter aumentado essa prevalência entre os jovens. Relacionado a hábitos, o senhor disse? Sim, exatamente, né? Talvez alguns hábitos de tabagismo, que graças a Deus no Brasil é menos frequente hoje, né? Mas em países da Europa é muito frequente jovens que são tabagistas. Então isso é uma coisa que pode sim acelerar o processo da catarata. E aí há níveis diferentes de catarata, gravidade, como é que funciona? Sim, a gente tem uma graduação técnica que a gente usa em consultório, mas são diversos níveis de catarata. Então existe desde aquela catarata mais inicial, que não atrapalha tanto a visão, não compromete tanto a qualidade de vida do paciente. Às vezes ela é uma catarata inicial, mas ela acomete bem o eixo visual. A gente fala eixo visual, o centro da pupila, que é bem por onde a luz passa para a gente enxergar. Então, se ela for inicial, mas estiver bem numa localização que atrapalha bastante, então esse paciente já vai ter comprometimento visual logo cedo, né? E tem aquelas cataratas mais avançadas, aqueles pacientes que perdem o segmento e aí eles ficam anos sem passar com o oftalmologista, e aí a catarata ela vai endurecendo, né? Então, ela vai ficando uma catarata mais dura, mais opaca, e leva a um prejuízo visual maior. E pode chegar a que grau, por exemplo? Tem grau 1, grau 2? Vai desde o grau inicial, que a gente fala incipiente, né? É só uma esclerose do cristalino, até uma catarata que a gente fala grau 4 e até uma total, aquela que tampa tudo. A gente não consegue nem saber como que está a condição da retina do paciente, por exemplo. E essa avaliação ela pode ser feita em consultório mesmo? Como é que funciona? Exatamente. Então, a gente recomenda a paciente passar anualmente, né, em um oftalmologista, e fazer os exames de rotina. Durante esses exames, a gente consegue diagnosticar a catarata e ver qual que é o grau de comprometimento, né? Então, dependendo de como tiver a visão e a qualidade de vida do paciente, a gente toma a melhor conduta. Visitar o oftalmologista com frequência, ficou claro para a gente, então, que é importante, né, todo ano para fazer esse check-up, mas tem sintomas, então, que a pessoa também pode ficar atenta ali para procurar um médico caso apareçam, né? Sim. Quais são eles? Olha, Marcela, sem dúvida, o principal sintoma relacionado com a catarata é a baixa de visão, né? Mas essa baixa de visão ela pode acontecer em momentos muito específicos. Alguns tipos de catarata vão dar uma baixa de visão, principalmente no entardecer. Quando está o sol se pondo, o farol do carro que vem na sua direção contrária. Tem muitos pacientes com algum tipo de catarata específico que sentem muita dificuldade nesse momento, né? Essa transição de luminosidade, de cores, o paciente tem muita dificuldade de enxergar. Ih, tô me identificando, hein? Mas acho que ainda não dá, não. E, além disso, né, dificuldade, às vezes, de leitura, dificuldade de ler com uma luminosidade mais baixa, num ambiente que não está tão bem iluminado, né, um ambiente um pouco mais escuro, porque perde a sensibilidade ao contraste. A catarata, ela funciona como uma cortina, um véu. Então, ela acaba tirando um pouco dos detalhes. Então, às vezes, o paciente precisa de muita luz para conseguir, né, ter uma boa visão. E alguns outros sintomas que às vezes podem até ser contraditórios quando a gente para pensar, algumas cataratas elas melhoram a visão de perto do paciente, porque elas acabam provocando uma miopia no olho, e aí o paciente começa a enxergar de perto, coisa que ele nunca conseguiu. Só que aí para longe a visão progressivamente também piora. E aí eu imagino que esses sintomas eles podem ser facilmente confundidos com outros problemas de visão, né? Com certeza, qualquer alteração refracional, ou um olho seco, um olho irritado, pode confundir, pode ser um fator diagnóstico confundidor. Então, sem dúvida, é importante passar na consulta para avaliação. Todo mundo deveria passar uma vez ao ano, como o Alexandre falou. E o diagnóstico precoce é importante para evitar essa evolução para novos graus aí? O diagnóstico precoce é importante para a gente fazer um segmento melhor do paciente, né? Tá. Então, não necessariamente a gente operar o paciente nos primeiros níveis ali de catarata vai ser melhor, né? Então, isso é uma decisão em conjunto, dependendo de como está o exame, como está o resto do olho, se tem alguma outra comorbidade. Então, é muito comum o paciente passar em consulta com a gente
por uma baixa visão, e a gente faz todos os exames e descobre que ele tem algum outro problema na retina, um glaucoma não diagnosticado, né? Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. E aí, quando a catarata é congênita, né? Que o senhor estava falando que pode existir casos assim. É mais raro, mas acontece. Como que funciona? Já é um problema aí hereditário? Também tem tratamento para esse tipo de catarata? Sim, normalmente é um problema hereditário, congênito. Então, é muito comum a gente ver paciente que pais tiveram catarata congênita e os filhos nascem com catarata congênita, né? E aí a gente tem que buscar a cirurgia o quanto antes, para poder entrar a luz nesse olho e estimular a visão dessa criança. Tá? E no geral, o tratamento para catarata é a cirurgia? Sim, o tratamento da catarata é cirúrgico, né? Não existe nenhum outro tratamento ou nenhuma outra evidência científica de que consiga existir um retardo da evolução da catarata ou uma redução da catarata que já se instalou. Né? O tratamento é 100% cirúrgico. Até hoje, no momento, não teve nada de diferente. Muita gente faz esse procedimento, né? Ele é relativamente simples? Olha, essa é uma pergunta que todos os pacientes fazem no consultório e eu acho que simples é uma palavra que não é legal de ser usada. Tá. Porque é uma cirurgia muito complexa, né? Eu falo que é tão simples quanto pousar um avião. Não, então não estou achando nada simples. Para o piloto do avião e para o passageiro, geralmente é muito tranquilo, né? Então, assim, para um cirurgião experiente de catarata, é um procedimento muito tranquilo de ser feito. E para o paciente que é submetido à cirurgia, também é muito tranquilo, né? Ele vai ser submetido a uma anestesia, uma sedaçãozinha leve. Geralmente fica sonolento, mas às vezes nem dorme durante a cirurgia, né? E aí o paciente tem uma experiência da cirurgia muito tranquila, né? Ele chega no centro cirúrgico, coisa de 15 a 20 minutos já é posicionado, faz a dilatação, é posicionado para a cirurgia, faz o procedimento, que também é rápido. Pode variar um pouquinho de tempo, 10 minutos, 15 minutos, às vezes até menos do que isso, né? Ou até mais, se for uma cirurgia mais complexa, mas é um procedimento extremamente tranquilo. Por isso que a gente usa essa palavra simples, né, de maneira equivocada, porque é rápido e não causa muitos traumas aí para o paciente. A recuperação é rápida. Praticamente indolor. Né? Praticamente indolor, né? O paciente às vezes não lembra, às vezes esquece, porque às vezes está até acordado durante a cirurgia, mas não lembra que foi submetido à cirurgia. O que é feito exatamente no olho durante esse procedimento? A gente faz 2 incisões, uma incisão principal, que ela tem entre 2 e 2,75 milímetros. É um cortinho. Super pequenininha, tem um bisturi especial e uma incisão acessória para ajudar a manipular. Feito isso, a gente acessa o cristalino, a gente abre a cápsula anterior do cristalino e remove o conteúdo da catarata, que é tirar o cristalino, né? E depois a gente coloca uma lente no lugar. Por isso que muitas pessoas que têm outros problemas de visão falam até que esses problemas melhoram por um período aí quando fazem a cirurgia de catarata, ou é só uma impressão que a pessoa tem? Eu acho que é uma impressão, né? O que for da catarata, realmente depois da cirurgia, some. Essa lente resolve o problema da catarata só. A gente consegue hoje em dia, além de consertar o problema da catarata, a gente melhorar muito o grau do paciente, né? Então, existem algumas lentes hoje que dão até a liberdade do óculos. A gente não considera uma liberdade total, né? Mas tem paciente que busca um procedimento para se livrar dos óculos, né? Então, existe diversos tipos de lente. E a catarata, ela pode voltar com o tempo ou uma vez feita a cirurgia, ela não volta mais? Uma vez feita a cirurgia, a catarata não volta mais. O que geralmente é necessário ser feito, depois de algum tempo, o corpo faz uma reação de fibrose ao redor da lente e forma como se fosse uma película. E aí a gente faz um procedimento a laser para remover algumas células que crescem ao redor da lente. Popularmente o pessoal chama de limpeza da lente. Então isso é uma coisa que geralmente é feita depois da cirurgia, mas a catarata, uma vez removida, nunca mais volta. Tanto que hoje a cirurgia mais precoce tem sido uma opção muito boa para muitos pacientes. E quando essa cirurgia, esse tratamento não é feito, né, e esse grau pode ir evoluindo da catarata, a pessoa pode chegar a perder a visão completamente? Sim, a catarata ela leva à cegueira, né? E se for só a catarata, é uma cegueira reversível. Assim que a gente operar, a visão do paciente é restabelecida.
A gente observou, né, isso causa um pouco de preocupação, de receio nas pessoas, até por isso que é importante falar e esclarecer, né? Desde o ano passado, alguns casos de mutirões, né, de cirurgias de catarata, pessoas tiveram problemas depois desses mutirões, né? Mais recentemente aí, teve gente que perdeu, inclusive, a visão. E o que fazer para que essas situações sejam evitadas, né? São erros pontuais que acontecem, né, que acabam preocupando a população em geral. Sim. Olha, Marcela, esses erros, né, pontuais, eles podem acontecer em todo procedimento. Toda cirurgia tem algum índice de complicação, né? Toda cirurgia pode estar sujeita a ter algum problema. O que não pode acontecer, o que nunca se deve acontecer, é que esses erros passem e se perpetuem em diversas cirurgias na sequência. Toda cirurgia tem que ser tratada como um procedimento único. Pode ser feito uma na sequência da outra, pode ser feito uma e a outra depois de horas, mas o centro cirúrgico tem que ser especializado, a equipe tem que ser especializada. A gente tem que evitar materiais que possam ser contaminantes para a cirurgia. Por exemplo, algumas cirurgias que são realizadas em centros cirúrgicos gerais, que tem outros tipos de cirurgia que não são oftalmológicas, tem uma predisposição maior a ter uma medicação que não seja adequada, que não seja própria para a cirurgia de catarata. Então, todo cuidado com a cirurgia tem que ser tomado, de lateralidade, conferência, né? No centro cirúrgico nosso, a gente confere a lateralidade com o paciente por umas 5 vezes antes de operar. Quer dizer, uma vigilância de toda a equipe e um processo também que tem que acontecer dentro desse hospital, desse centro cirúrgico, né, doutor? Com certeza. Isso começa, às vezes, até no dia anterior da cirurgia, a gente confere tudo que vai ser feito, de material que a gente vai usar no dia seguinte, a lateralidade, se todas as lentes estão lá. E no dia da cirurgia a gente confere de novo. A gente tem protocolos bem rígidos de segurança para não acontecer de operar o olho errado, colocar uma lente errada. Então, toda a equipe está treinada desde a esterilização, utilização dos materiais, não reutilizar materiais que não podem ser utilizados. Então, é um protocolo rígido que envolve toda a equipe. E o Veracruz tem um protocolo muito rígido e eu tenho certeza que lá a gente faz uma cirurgia segura. Para a gente fechar, ficou claro que é uma coisa inerente aí à idade, né, que pode acontecer com o passar do tempo, mas como tem outros fatores também que aceleram e são gatilho para a catarata surgir, se a gente pudesse falar em prevenção, né, que tipos de hábitos podem nos ajudar também a evitar a catarata? Evitar excessos, né, de todos os modos, alimentares, bebidas alcoólicas. O diabetes é um fator de risco para uma catarata mais precoce, então, né, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada é super a favor, super protetivo. Evitar tabagismo. Tabagismo é também um outro fator de risco para catarata. A luz solar também. Luz solar, né? Exposição solar, sempre usar um óculos de sol com proteção ultravioleta quando estiver exposto em ambientes solares. Alguma outra sugestão, Lê? Eu acho que é tudo que proporcione um envelhecimento saudável, né? A gente sabe que a catarata está relacionada a estresse oxidativo. Então, qualquer coisa que aumente esse estresse oxidativo vai acelerar o processo da catarata. Aí ficou claro para a gente hoje, então, que tem como prevenir, tem como reverter também o quadro, né? Esses esclarecimentos, essas informações que vocês trouxeram aqui hoje foram muito importantes, sobretudo procurar, né, profissionais qualificados para fazer o atendimento adequado. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu, pela participação hoje aqui no Veracast. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, foi um prazer, muito bom estar aqui com o Alexandre, que a gente está sempre junto nas cirurgias de catarata, então, mais uma vez, muito obrigado. Uma parceria, né? Obrigada, Alexandre, pela presença também. Obrigado, foi um prazer. E você aí de casa, muito obrigada também pela audiência. Fico de olho aqui nos próximos episódios do Veracast, tá? Toda terça às 8 da noite eu te espero.